Bom, eu primeiro saúdo a todos os ouvintes do canal History of Science, essa iniciativa conjunta da Universidade de Coimbra e Universidade de Aveiro. Meu nome é Carlos Roberto Ferreira Brandão, trabalho no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, no Brasil, e vou falar um pouquinho sobre os aspectos científicos que nortearam a minha carreira. Inicialmente, eu entrei no museu muito jovem, ainda como estudante de graduação, como estagiário da seção de répteis, e trabalhei muitos anos com o professor Vanzolini, com répteis, mas fui atraído, então, pelos aspectos mais bioquímicos. Eu comecei a trabalhar num laboratório de extração de proteínas para análise de eletroforese em gel de amido, e me apaixonei pelos aspectos ligados à bioquímica, especialmente porque eu acabava de fazer um curso de graduação em bioquímica e fui, então, trabalhar, fazer um estágio na Escola Paulista de Medicina, no laboratório dos professores Aline Prado e José Leal Prado. Entretanto, no meu último ano da faculdade na graduação, eu cursei uma disciplina sobre animais sociais, que era dado pelo grande ecólogo, Dr. Paulo Nogueira Neto, que naquele momento estava em Brasília, e o curso era oferecido pela aluna dele naquela época, a professora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, depois uma grande colega. E nesse curso, a Vera resolveu inovar, e ela nos reuniu em pares, éramos cerca de 15, 16 alunos, e cada par recebeu um livro clássico de etologia, estudo de comportamento animal, para ler a introdução, que na introdução, no raciocínio dela, estavam as premissas daqueles livros e como que o autor ia tratar o tema. E, para mim, por coincidência, meu grupo foi com a Lia Prado, hoje em dia uma pesquisadora de muito renome do CNRS, em Paris, trabalhando com memória. Conosco caiu o livro Sociobiology, do Edward Wilson. Isso foi em 1976, o livro acabava de ser publicado nos Estados Unidos, em outubro de 75. O Dr. Paulo tinha estado em Harvard, trouxe o livro e a Vera utilizou como um dos livros introdutórios. Essa leitura foi um divisor de águas na minha carreira, porque começou tudo a fazer sentido, como que a taxonomia se miscuía no estudo de comportamento e como que o estudo de comportamento comparativo poderia nos iluminar sobre aspectos evolutivos. Enfim, era uma seara que passou a me interessar muito, e eu, então, me reuni com os meus colegas que cursavam a mesma disciplina, traduzimos alguns capítulos, porque nem todos liam inglês naquela altura, e, no final, foi uma experiência tão importante, tão impactante, que eu acabei escrevendo para o Dr. Edward Wilson uma carta explicando esse impacto em mim e nos meus colegas, e historiando um pouco o que eu já tinha feito, meus estágios anteriores, mas que nenhum deles tinha sido tão impactante como a leitura do Sociobiology. Surpreendentemente, o professor Wilson, uma pessoa extremamente ocupada, me respondeu muito rapidamente e, numa carta muito simpática, me sugerindo, então, que trabalhasse com formigas, falando que as formigas do Brasil eram praticamente desconhecidas, e os dois grandes especialistas em formiga haviam falecido muito recentemente, e um deles, inclusive, deixado uma coleção que estava sem cuidados na UNB, porque não havia interesse de nenhum dos professores lá em trabalhar com taxonomia. Eu, então, voltei ao Museu de Zoologia, comecei a trabalhar com as formigas no Museu de Zoologia, mas o professor Nelson Papávero, que era o chefe do setor de entomologia, conseguiu uma bolsa do CNPq e adquiriu essa coleção que eu me referi, que estava na UNB. E então eu comecei a reunir as coleções que existiam no museu com as coleções que chegaram da UNB. No museu nós tínhamos uma certa experiência com formigas já desde o início. O Museu de Zoologia foi a seção de zoologia do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. E nessa seção de zoologia trabalhou um naturalista alemão, Hermann von Ruderwald, que iniciou, então, as primeiras coleções de formigas, escreveu alguns trabalhos sobre comportamento, sobre taxonomia de formigas neotropicais. Em seguida, começaram esses dois frades, então, que criaram essa grande coleção. O primeiro deles, Thomas Burgmeier, que
foi o iniciador da grande coleção, uma coleção privada, pertencia à Ordem dos Franciscanos, e também reuniu muita literatura e acabou produzindo o primeiro catálogo das formigas do Brasil, se não me engano, em 1930. Em seguida, o Walter Kempf, que era também frade franciscano, se interessou pelos estudos de entomologia e foi trabalhar para um doutorado na Universidade de Cornell com um entomólogo na época muito influente, que era o Pate. E quando o Kempf voltou com o título de doutor de Cornell, onde ele fez um trabalho sobre formigas, uma revisão de um gênero de formigas, o Borgmeier decidiu, então, deixar as formigas para o estudo exclusivo do professor Kempf, e o Borgmeier passou a se dedicar ao estudo de parasitas de formigas da família Foridae, de dípteros, e fez também uma coleção excelente de Foridae. E o Kempf, então, herdou essa coleção, a biblioteca e, inclusive, o laboratório, lupas e outros equipamentos do Borgmeier, ampliou grandemente esse acervo, e quando ele se aposentou, ou se reformou, não sei exatamente qual é o termo que se usa na carreira eclesiástica, ele se voluntariou como professor na UNB, levou a coleção para lá, ganhou um espaço lá, mas não tinha uma relação formal com a UNB, só de voluntário, e passou a dar aulas lá de vários temas. O Frei Kempf, como era carinhosamente conhecido por todos, ele realmente construiu uma coleção impressionante e ele começou a fazer alguns trabalhos já lendo essa coleção e fazendo algumas generalizações. E uma delas era as formigas do estado de São Paulo, que estava prestes a apresentar esse grande trabalho, que nós temos no museu todos os manuscritos referentes a essa empreitada dele, quando ele faleceu inesperadamente num congresso de entomologia em Washington. E a coleção, então, que ele tinha construído, e muito material que ele pediu emprestado para colegas no mundo todo, porque ele estava fazendo revisão de um importante gênero, que é o gênero Trachymyrmex, ficaram sem cuidado, então, na coleção na UNB, e o Museu de Zoologia, por intermédio do professor Papávero, adquiriu, com bolsa do CNPq, a coleção Borgmeier-Kempf. E eu, então, comecei a reunir a coleção Borgmeier-Kempf com a coleção Luderwald e um outro pesquisador que trabalhou no museu, que era Carol Lenco, que era um excelente coletor, mas não era não publicava muito assiduamente. Então, eu estava trabalhando nessa época para um mestrado, trabalhando com comportamento de formigas, fazendo um estudo comparativo das várias fases do desenvolvimento colonial, como que os comportamentos iam aparecendo ao longo do desenvolvimento da colônia. O que acontecia quando a rainha morria, a colônia ficava sem rainha, que comportamentos desapareciam, que comportamentos surgiam nessas circunstâncias. Mas eu percebi muito pragmaticamente que o museu havia feito um investimento, não foi uma quantia muito vultuosa, mas era dinheiro público, para a compra da coleção Borgmeier-Kempf. E o museu precisaria de um curador dessa coleção. E que se eu me especializasse no doutorado em taxonomia de formigas, as minhas chances de contratação melhorariam muito. E, dito e feito, eu fui contratado ainda terminando o doutorado, que eu fiz uma revisão taxonômica do gênero Megalomyrmex, eu fui contratado pelo Museu de Zoologia. A primeira coisa que eu fiz, então, foi tentar entender o que era aquela coleção, a junção daquelas duas coleções, quais eram os pontos fortes, os pontos fracos, e percebi uma coisa muito jocosa, de certa forma, que o Frei Kempf e o Borgmeier também, eles eram dessa linha alemã da Ordem dos Franciscanos no Brasil, que tinha uma presença muito forte no sul do Brasil. E várias casas paroquiais, com frades franciscanos. E eles treinavam esses frades para coletar formigas no entorno dessas casas paroquiais. Então, a racional que havia determinado a distribuição das amostras da coleção, na verdade, não era nenhuma racional científica, mas era o lugar onde havia casas paroquiais de frades franciscanos da linha alemã no Brasil.
E resolvi, então, impor uma racional para a coleção, para continuar a ampliar essa coleção, e escolhi os cerrados brasileiros. Por que os cerrados? Porque os cerrados brasileiros são muito bem compreendidos no seu desenvolvimento. Nós sabemos, por exemplo, que os cerrados eles se dividem desde campos limpos até matas fechadas, que nós chamamos de cerradões, numa série de fases de desenvolvimento. Dependendo das condições edáficas, das condições climáticas, um cerrado, que é um campo limpo, pode ir se transformando até chegar numa mata fechada com espécies de cerrado chamado cerradão. Então, era possível delimitar essas fases e mapear, então, onde que elas ocorriam no território brasileiro. Os cerrados também ocorrem em alguns países limítrofes, mas grande parte deles está no Brasil. Então, coletei na área central do cerrado, nas áreas de cerrado ilhadas dentro de outras formações, nas ilhas de outras formações dentro dos cerrados, nos ecótonos, até considerar que os cerrados já estavam bem representados. Mas, para isso, eu tive que desenvolver uma metodologia quantitativa. Um grande drama de quem está fazendo uma coleção é saber quando parar. Quando a pessoa vai considerar que ela já tem uma amostra significativa e representativa daquela localidade do organismo que ela está coletando. Então, para isso, existem tecnologias, métodos de análise quantitativos que permitem, a partir de um certo esforço de coleta, determinada o número de espécies coletadas, estimar qual é o número de espécies esperado. Então, essa diferença entre o obtido e o esperado é uma boa medida de se nós já estamos suficientemente bem representados numa determinada localidade ou não. E isso demorou cerca de 10 anos, essa dedicação aos cerrados, e terminou com a minha livre docência, que eram as formigas dos cerrados. E eu também incluí as caatingas, porque ao mesmo tempo eu já vinha começando a coletar nas caatingas. Bom, o final deste grande projeto, então, esse projeto também me mostrou que não era possível coletar indefinidamente. E cada viagem de coleta gerava uma quantidade de material tão grande, uma necessidade enorme de você documentar aquilo, montar os espécimens, limpar os espécimens, documentar, rotular, conservar, analisar, tabular os dados, analisar. Tudo isso não era possível fazer em projetos de coleta sucessivos, não havia tempo. Então, eu adotei uma prática de alternar projetos de ampliação da coleção com projetos de organização da coleção. Em São Paulo, nós temos uma Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, bem conhecida, que foi bem sensível a me financiar também nesses projetos de organização, que eram projetos que não geravam um novo material, mas que geravam publicações das análises do material coletado na fase anterior. Então, essas alternâncias foram uma constante na minha carreira, não só nos cerrados, mas também nos outros biomas que eu trabalhei. Quando eu terminei o trabalho dos cerrados, não considerava as caatingas ainda plenamente conhecidas, no caso de formigas, mas coincidiu com uma iniciativa da FAPESP, que, na verdade, surgiu uma iniciativa dos pesquisadores de São Paulo que trabalhavam com biodiversidade, de propor à FAPESP a criação de um grande programa para o estudo da biodiversidade paulista nas suas várias acepções, que é o programa Biota. E eu fui um dos primeiros proponentes do programa Biota, a FAPESP. Nós fizemos uma reunião com todos os pesquisadores dessa área em Atibaia, convidamos a FAPESP, CNPq, FINEP, CAPES e outras agências de fomento e propusemos para eles a criação desse grande programa. A FAPESP topou e eu trabalhei durante muitos anos com o programa Biota. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu queria, primeiro, aumentar as coleções sobre Mata Atlântica, que o Biota tinha essa preponderância de estudos da Mata Atlântica, que é o bioma mais representativo em São Paulo, né? A FAPESP deixou muito claro que era importante ter uma pergunta científica por trás do projeto que até explicasse o porquê
é necessário se aumentar o conhecimento das formigas, por exemplo, na Mata Atlântica. Então, a pergunta que nós adotamos foi, aproveitando que a Mata Atlântica se desenvolve num eixo praticamente sudeste-nordeste, mas num eixo quase uma linha reta, e que a gente poderia testar algumas hipóteses que existiam na literatura que diziam que quanto mais próximo do Equador, a biodiversidade era maior para a maioria dos grupos animais e vegetais. E eu me associei também no projeto temático da FAPESP, não era só com formigas, me associei com colegas que trabalhavam com vários grupos de insetos himenópteros, que são as abelhas e as vespas. Vespas é um nome genérico para um número enorme de famílias que demonstram uma variedade de hábitos que praticamente tem todos os hábitos do reino animal representados pelas famílias de Hymenoptera. Então, usando essa diversidade, nós fizemos um projeto que é como os diferentes hábitos comportamentais se distribuem ao longo do gradiente latitudinal representado pela Mata Atlântica. Nossos grupos de estudo envolviam predadores, parasitas, parasitoides, herbívoros, fungívoros, melívoros, enfim, uma diversidade enorme de hábitos alimentares, e cada um desses hábitos alimentares se comporta diferentemente ao longo desse gradiente latitudinal que vai da Paraíba a Santa Catarina, no lado leste do Brasil, numa área originalmente coberta por Mata Atlântica. A gente sabe hoje que cerca de 8 e poucos por cento da Mata Atlântica original está preservada, e preservada apenas nos lugares que não permitiu-se a coleta, a agroindústria mecanizada, por exemplo, na Serra do Mar, que não é possível você fazer agroindústria, ali se preservou, não foi por bondade ou por pensamento ecológico que esse resto de mata está preservado. Nós escolhemos, então, 26 localidades regularmente espaçadas entre Paraíba e Santa Catarina, em geral, essas localidades dentro de áreas de conservação. Começávamos nosso trabalho no mínimo a 500 metros da borda, para evitar os efeitos de borda, que são significativos, e também, quando chega à altura do estado do Espírito Santo, para o sul, nós temos significativas diferenças de altitude. Então, nós sabemos que a fauna varia conforme a altitude também. Então, para escapar desse efeito, nós coletamos entre 0 e 100 metros do nível do mar nas localidades acima, ao norte do Espírito Santo, também nas localidades abaixo do Espírito Santo, mas nessas abaixo do Espírito Santo, ao sul do Espírito Santo, nós também coletávamos entre 800 e 900 metros. Com isso, então, nós tínhamos um material fabuloso que ainda está gerando trabalhos das mais variadas naturezas, não só respondendo essas questões, como varia isso ao longo da Mata Atlântica ou ao longo do gradiente latitudinal, mas também trabalhos de biologia, trabalhos ligados com parasitismo, com influência da coleta de mel, da polinização, enfim, muitos temas puderam ser investigados a partir daí e que continuará dando frutos para o futuro. Bom, considerando então que a Mata Atlântica já estava razoavelmente bem coletada, eu passei para as caatingas. Então, as caatingas não são bem compreendidas, não há um mapeamento dos tipos de caatinga. A gente sabe, por exemplo, que tradicionalmente as populações que habitam as regiões cobertas de caatinga chamam de caatinga de lajedo, tem várias denominações para tipos diferentes de caatinga, mas nós não sabíamos se esses tipos de caatinga mantinham faunas diferentes também, se eram cenários para evolução de faunas distintas. Então, o nosso primeiro trabalho foi mapear as caatingas e desenhar, então, um projeto de coleta que acabou gerando o primeiro catálogo das formigas das caatingas, publicada por mim e por uma aluna de doutorado,
que acabou também descrevendo algumas espécies novas. A nossa dúvida era assim: as caatingas existem no caso de formigas? Quer dizer, caatingas são diferentes de cerrados? As caatingas merecem uma preservação especial em relação à preservação dos cerrados? Então, essas questões que nos nortearam nesse trabalho. O que eu acho importante lembrar também é que nessas viagens todas, foram realmente muitos meses de campo, a gente saía, em geral, em viagens de um mês, com o carro cheio de alunos. Nós não levávamos chofer porque seria um membro a menos da nossa equipe, dedicado apenas à tarefa de guiar. Então, muitas vezes eu mesmo guiei e fui, por exemplo, 4 vezes de São Paulo até o Piauí, ida e volta de Kombi com os estudantes, parávamos mais ou menos uma semana em cada lugar, mas fazíamos também coletas qualitativas, isto é, abrir tronquinhos, abrir frutos secos, seguir as formigas, encontrar os seus ninhos, abrir os ninhos, coletar as populações, para saber a demografia, por exemplo, quantas rainhas, quantos machos, quantas larvas, quantas pulpas, quantas operárias, o horário de trabalho delas nós anotávamos, enfim, o que era possível ver no campo e trazíamos essas colônias para o laboratório para estudos mais pormenorizados. Então, a minha carreira divide-se em trabalhos ligados à taxonomia, então, que a gente pode descrever muitas espécies novas, fazer revisões de gêneros, a ecologia, comparação, então, desses ecossistemas com base nas formigas, ou comparação, por exemplo, do gradiente latitudinal, o que acontece com as formigas, e os trabalhos de biologia, então, os trabalhos de comportamento, descrições de ninhos. Então, é uma carreira que envolve esses 3 aspectos, e que tem sido muito compensadora. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.